Dia de Corinthians, meus amigos. Corinthians e Cruzeiro se enfrentam pela 16ª rodada do Brasileirão Betano 2025. Jogo esse que acontece às 19h30, 7h30 da noite, na Neoquímica Arena. Digamos que tem uma boa média de público aí para esse jogo. Acredito que seja mais ou menos um pouco perto do que foi a partida contra o Red Bull Bragantino, cerca de mais ou menos uns 35 mil torcedores. Vale ressaltar que a gente tem a questão da facial ainda, que alguns torcedores tiveram problema no primeiro jogo depois do retorno aí da Copa do Mundo de Clubes. Corinthians que não vive um bom momento, tanto na parte dentro de campo e fora dele também, né? Eu falo mais na questão campo e bola, mas tem também toda a sua parte política. Mas é isso, já vai deixando o seu like, compartilha, se inscreva no canal para fortalecer cada vez mais o nosso trampo, beleza? Quer mandar um live Pix pra gente? Quer fortalecer de alguma forma? Tem o QR Code que tá aqui em cima na tela durante todo o vídeo e todos os comentários que chegar nesse live Pix aí eu vou ler no próximo vídeo que eu faço aqui com vocês, tá bom? Então, praticamente a gente tá tentando trazer uma média aqui de pelo menos uns 3, 4 vídeos semanais. A tendência é que isso melhore também. Tem as questões das lives, tem o Voz da Arquibancada que eu faço junto com meu parceiro Leonardo Castilho do Casal Coringão e também o Henrique lá do canal Vai Timão, beleza? Mas é isso, Corinthians que está na 10ª posição do Campeonato Brasileiro com 19 pontos. Eu falei para vocês, é uma situação, digamos, um pouco preocupante, que o time do Corinthians não está bem dentro de campo, porém estamos em 10º lugar na tabela. Dito isso, tem muitos times que estão abaixo do Corinthians na tabela de classificação que tem menos que 15 jogos, por conta da pausa aí da Copa do Mundo de Clubes, playoffs de Sul-Americana. Alguns times aí não estão jogando por conta desses compromissos. Então a tendência é que isso possa mudar e o Corinthians ele precisa pontuar para ontem. Mas dito isso, a gente vai enfrentar nada mais, nada menos do que o líder do campeonato, o bom time do Cruzeiro que foi montado aí nesse ano de 2025. A gente vai enfrentar o artilheiro do Campeonato Brasileiro, Caio Jorge, que tem 12 gols na competição, tá jogando muito e vale ressaltar que no banco de reservas os caras têm nada mais nada menos do que o Gabigol. Então é isso, acho que o fator principal para o Corinthians tentar vencer essa partida, ainda mais vindo de uma derrota no Clássico Majestoso, não jogando absolutamente nada, vai ser junto da força da fiel torcida e que o time consiga um entrosamento que a gente não vê há tempos dentro de campo. Acho que a última vez que a gente viu o time do Corinthians jogando bola, ainda mais nessa era Dorival Júnior, foi naquele 4-2 contra a equipe do Internacional, que poderia ter sido muito mais. Acho que naquela partida deu um pouco mais de esperança para o torcedor corintiano de que as coisas poderiam mudar, mas dali para frente, digamos, foi só para trás. Óbvio que o Corinthians conseguiu alguns resultados, principalmente por 1-0, mas a gente via que o time do Corinthians não tinha evolução dentro de campo. E os últimos jogos também, até se for somando antes da pausa aí para a Copa do Mundo de Clubes, é muito reflexo do que é o Corinthians hoje, que é um time perdido dentro de campo. Corinthians que fez pouquíssimos gols aí nesses últimos jogos. Se você pegar do jogo do Atlético Mineiro para frente, foi 0-0 contra o Atlético Mineiro, 0-0 contra a equipe do Vitória. Vale ressaltar também, teve o jogo da Sul-Americana, que a gente foi eliminado perdendo de 1-0 para o time reserva do Huracan lá na Argentina. Teve o 0-0 contra a equipe do Vitória, depois 1-1 contra a equipe do Grêmio, gol do Breno Bidon, e aí veio a pausa para a Copa do Mundo de Clubes. E no retorno, 2-1 para o Bragantino na Neoquímica Arena, o gol nosso marcado pelo Kaká, 1-0 para o Corinthians contra o Ceará jogando lá na Arena Castelão. E agora, recentemente, no último sábado, perdemos o Clássico Majestoso vergonhosamente por 2-0. Então, se for somar todos esses jogos aí, o Corinthians fez 3 gols. E lamentável. E desses 3 gols, um só de um atacante que o Thales Magno, inclusive, quase perde essa partida. Essa partida não, né? Esse gol. Mas enfim, transmissão do jogo vai passar ao vivo e de graça, tá, meus amigos? Lá na Cazé TV, o link tá aqui embaixo. Então, tô saindo do serviço, tô em algum lugar, não consigo acessar Premiere, algo do tipo, vai passar a partida lá na Cazé TV, beleza? Todas as informações do jogo estão passando na tela para vocês, a equipe de arbitragem, a provável escalação do time do Corinthians e também a provável escalação do time do Cruzeiro. O Corinthians que ainda não conta com o Yuri Alberto, ele que está se recuperando de lesão, a tendência é que esteja à disposição e o torcedor corintiano espera isso no jogo
no Derby Paulista, primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil, que acontece daqui uma semana na Neoquímica Arena. Então o Yuri Alberto, que é desfalque aí do time do Corinthians desde a partida contra o Huracan pela Sul-Americana, antes da pausa da Copa do Mundo de Clubes, mas é o Wolverine da Fiel, né, rapaziada? Deram um prazo para o Yuri Alberto se recuperar de mais ou menos 60 dias e a tendência é que ele volte antes disso. Então, o time do Corinthians, com todos os seus problemas na parte política, inclusive vai ter protesto na porta do Parque São Jorge aí nesta quinta-feira, às 19h10, convocado pelos Gaviões da Fiel, e isso convocando toda a Fiel torcida, tá? As outras torcidas organizadas e você também, torcedor corintiano comum, que está indignado com toda essa parte política que está estragando, amedrontando a instituição Esporte Clube Corinthians Paulista. Tem a questão do Memphis Depay no jogo contra o São Paulo, a tendência é que ele seja titular amanhã contra o Cruzeiro, porém gerou meio que aquele imbróglio, né, por conta dele não retornar ao banco de reservas, quando no intervalo o Dorival Júnior comunica que o Guinegão iria voltar para jogar os 45 minutos finais e que o Memphis ficaria no banco. Ele optou por não voltar ao banco de reservas, não comunicou Dorival Júnior, não comunicou os jogadores, ficou lá e quando acabou a partida também, os jogadores voltando para o vestiário, o Memphis já estava praticamente de saída do Morumbi quando ele soube que os jogadores do Corinthians estavam reunidos, né, para falar como foi essa partida e tudo, houve bronca também de alguns, e aí ele retornou, mas é aquilo. No meu ponto de vista, o Memphis, ultimamente, ele tá mais atrapalhando do que ajudando. E isso não quer dizer que eu quero o Memphis Depay fora do Corinthians, tá, meus amigos? Porque é um baita jogador, porém, ele sabe o lugar que ele tá e ele tem que entender que o clube sempre vai ser mais importante do que qualquer jogador. Muitas polêmicas envolvendo o nome do Memphis Depay. De fato, o Corinthians vem atrasando, sim, um pouco os salários nos últimos meses, porém está pagando tudo. Tá? O que o Corinthians tem a ver hoje com o Memphis é valores em relação a bonificações, premiação do Campeonato Paulista, enfim. Mas acredito que não é motivo para ele ficar fazendo certo corpo mole, apesar de na maioria dos jogos ele sim dá passes decisivos, porém falta mais do Memphis, sim, eu acredito. E mais uma vez, não é que eu estou pedindo a saída de Memphis Depay do Corinthians, tá? Mas para mim tem que melhorar muito. O Corinthians tem que se reforçar também nesse mercado da bola. A gente vai enfrentar uma equipe do Cruzeiro que está muito qualificada aí desde o início do Campeonato Brasileiro. Não é à toa que é líder. Tá jogando sim um bom futebol, tem peças ali muito boas. Lucas Romero jogando bola, Christian, o próprio Caio Jorge que eu falei para vocês, o Gabigol sendo um reserva de luxo e no último jogo entrou como titular, fez 2 gols. Tem o Fagner na lateral direita, jogador que é emprestado pelo Corinthians à equipe mineira, que é reserva lá, mas sim está fazendo bons jogos. Porém, mesmo que o Cruzeiro quisesse pagar uma multa, o Fagner não pode enfrentar o Corinthians amanhã porque ele tomou o 3º cartão amarelo aí na última partida. E, além disso tudo, o maior jogador da história do Esporte Clube Corinthians Paulista está do lado de lá, nesse atual momento, Cássio Roberto Ramos, goleiro que saiu do Corinthians aí tem mais ou menos um ano e todo mundo lembra como foi toda a situação envolvendo a saída do Cássio, o desconforto que ele já tinha com tudo que estava acontecendo, porque todas as buchas, todos os problemas acabavam passando por ele, por na ocasião ser um dos líderes natos da equipe, por estar há muitos anos no Corinthians. Então o Cássio ele tá de fora. O Cássio ele vai jogar essa partida, primeira vez que Cássio e Corinthians vão se encontrar depois dessa saída dele. O Corinthians que teve alguns problemas depois da saída do Cássio até encontrar o baita goleiro Hugo Souza, que atualmente está no gol corintiano. Teve toda aquela questão do Carlos Miguel saindo para o Nottingham Forest, o goleiro reserva Matheus Donelli abraçando a oportunidade ali, sendo titular em alguns jogos, até o Corinthians contratar o Hugo Souza. E acho que no fim das contas o ciclo Cássio e Corinthians de fato deveria chegar ao fim, por conta dos desgastes de ambas as partes, né? Tanto do Cássio quanto do Corinthians também, mas demos sorte que encontramos um bom goleiro e, enfim, vai ser a primeira vez que o Corinthians vai encontrar o Cássio justamente na Neoquímica Arena. Teve a oportunidade no ano passado, porém o time do Cruzeiro, na ocasião treinado pelo Fernando Diniz,
veio com o time praticamente reserva, porque tinha uma final de Copa Sul-Americana para jogar no fim de semana, inclusive o Cássio estava presente no camarote da Neoquímica Arena, mas enfim, vai ser a primeira vez que ele vai enfrentar o Corinthians e no melhor momento dele nesse 1 ano de Cruzeiro. Cássio que passou por algumas provações no clube mineiro, mas atualmente vem fazendo bons jogos, vem junto da sua defesa, construindo uma defesa muito sólida do time do Cruzeiro. Então o Corinthians vai enfrentar uma equipe muito qualificada, uma equipe muito difícil de ser batida nesse atual momento. E é aquilo, é torcer para que a mística corintiana ela esteja dentro de campo, ela esteja junto de nós, para a gente, quem sabe, tentar fazer a diferença aí juntamente da fiel torcida. Corinthians que tem esse desfalque do Yuri Alberto, Maicon também está de fora, o Hugo, lateral, também está de fora, alguns jogadores aí por conta de terceiro cartão amarelo também não vão jogar essa partida. Mas é o que eu falei, é confiar na mística corintiana, acho que técnica, raça, era meio que obrigação de qualquer jogador do Corinthians ter, porque, mais uma vez, eu digo e repito para vocês, em todos os meus vídeos aqui no YouTube, nas minhas outras redes sociais, é praticamente o mesmo time do Corinthians que está no papel agora, que conseguiu aquela arrancada absurda na reta final do Campeonato Brasileiro do ano passado, conseguindo 10 vitórias consecutivas, tirando o time da zona de rebaixamento e colocando na zona de classificação para a Libertadores e também para a Copa do Brasil. Então acho que não dá para entender o porquê esse time do Corinthians não está jogando bola e cada vez mais Dorival Júnior fica pressionado no cargo. A informação do Thiago Salazar da Gazeta Esportiva é que se porventura o Corinthians perca para o time do Cruzeiro nesta quarta-feira às 19h30 na Neoquímica Arena, Dorival Júnior possa ser demitido, tá? E isso ainda também tem a questão do Fabinho Soldado, de resistência, de não querer que demitam o Dorival Júnior. Vale ressaltar que se isso acontecer, o Corinthians iria para o seu terceiro técnico na temporada de 2025. Mas enfim, vamos ver tudo que essa partida tem para guardar pra gente, tá? Estarei presente na Neoquímica Arena trazendo tudo para vocês, seja aqui como vídeo, seja como shorts, quem sabe talvez até alguma entrada ao vivo, mas estaremos lá presentes para mais uma cobertura de Corinthians e Cruzeiro. Estarei presente aí no gramado da Neoquímica Arena, junto com a minha parceira Betano, para essa partida. Mas é isso, tá, pessoal? Não esquece mais uma vez, deixa o like, compartilha, se inscreva no canal para fortalecer cada vez mais o nosso trampo. E não esquece aqui do nosso famoso, tá? Nosso famoso Live Pix que está aqui ativado na tela para vocês. Se você quiser mandar alguma mensagem, manda qualquer valor aí que fortaleça a gente de alguma forma, será muito bem-vindo, beleza? É isso então. Corinthians e Cruzeiro, Cruzeiro e Corinthians, 19h30, Neoquímica Arena. Vamos junto, fiel torcida. Você que estará presente na Arena Corintiana, vamos empurrar o Coringão uns 90 minutos, porque a gente sabe que com a força da Fiel, ainda mais jogando sob os nossos domínios, e apesar da fase que está, talvez as coisas possam ser diferentes. Beleza? É isso, meus queridos. Tamo junto sempre, é nóis e vai Corinthians!